Boa noite mais uma vez. Eu vou ler para vocês uma mensagem de Mei, recebida por Chico Xavier. Chama Confia Sempre. E depois, no final, vou acabar lendo uma mensagem pequena de Manuel. Diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E a mensagem de Manuel é a seguinte: não olvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. E agora vamos pedir permissão ao plano maior para começar nossa reunião, que hoje está a cargo de Sônia e Catiana. Eu peço que elas sejam muito iluminadas e amparadas pelos mentores do grupo para poder desenvolver os trabalhos que prepararam para esta noite. E nós vamos fazer a nossa parte, abrindo nossos corações e nossas mentes para receber seus ensinamentos da noite. Obrigada. Obrigada, Dora. Muito obrigada, Dora. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, que tenham passado uma Páscoa de muita paz, saúde, muito renascer de esperança e principalmente muita fé no que virá. Hoje nós vamos dar sequência à série Saúde Mental, que já vem sendo abordada há algumas semanas. E hoje o tema será falarmos sobre doença e cura. É um tema muito propício neste momento em que, mais do que nunca, nós todos, toda a humanidade, todo o planeta, precisa de muita vibração positiva, de muita vibração de cura, de muito amor. Acho que você fechou seu microfone por engano. Tudo bem. E ninguém me ouviu? Não, só uma parte. Tá. Então, acho que podemos, Vanderlei, eu não sei se nós pegamos, eu repito na capa do slide, do primeiro slide. Tá, eu vou compartilhar aqui, Soninha, só um segundo.
Então, continuando, repetindo, né, esse tema de doença e cura é muito importante nesses dias e, além da esperança, dos pensamentos positivos, nós precisamos, como disse a Ana Lúcia na última semana, de muita coragem. E para falar nesse tema, nós entendemos, eu e Catiana, que seria necessário definirmos as palavras doença, cura e saúde, que muitas vezes são vistas como antagônicas ou contrárias, e pelas definições que nós encontramos, não é exatamente assim. Nós procuramos trazer alguns conceitos, algumas definições que já são consagradas tanto no meio médico-científico como no meio espiritual. Vamos para a primeira. O Dante Marcelo Galian, ele é um pesquisador do tema saúde e espiritualidade, diretor da Unifesp, e um grande estudioso da saúde aliada à espiritualidade. A gente vai ver nesse conceito dos seguintes, o quanto a medicina, principalmente humanizada, e a espiritualidade estão andando cada vez mais de mãos dadas. O Dante diz assim: mais do que um biólogo, mais do que um naturalista, o médico deveria ser fundamentalmente um humanista, um sábio, que na formulação do seu diagnóstico, ele leva em conta não apenas os dados biológicos, que são os mais usuais, mas também os ambientais, os culturais, sociológicos, familiares, psicológicos e espirituais. Já a Organização Mundial da Saúde, ela traz uma outra definição considerada por muitos como utópica. E o que eles definem como saúde exatamente, oficialmente? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de dor ou de enfermidade. Essa definição ela é de 1946 e ela, de certa forma, representa um ideal perseguido, mas muito difícil de ser alcançado por nós, principalmente nos dias atuais. Todos temos desafios, são raros aqueles que conseguem manter o equilíbrio perfeito o tempo todo em todas as áreas da vida. Quanto mais o completo bem-estar, como propõe a OMS. Nunca estivemos tão conscientes de nossas limitações, mas também, para compensar isso, nós também temos muita consciência da nossa capacidade ímpar de encarar as dificuldades com coragem e resiliência. E essa coragem e resiliência é muito estudada e muito incentivada na espiritualidade. Nós vamos para mais uma definição agora da Associação Médico Espírita de São Paulo, a AME. Ela já traz uma definição unindo o aspecto terreno e o espiritual. Quando ela diz que, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Isso para o homem da Terra. Porém, para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Para essa perfeita harmonia da alma, muitas vezes há uma necessidade da contribuição de moléstias. É estranho dizer contribuição das moléstias, mas Chico Xavier diz isso na obra O Consolador. Ele fala que essas moléstias e deficiências transitórias da Terra trazem elementos de retificação. E ele também fala, o Chico também fala, num livro Cura e Autocura, que é um livro que nós já usamos há muitos anos na casa, muito rico, tem muitas informações que alia muito a área médica e espiritual, porque é da autoria de um médico, do Andrei Moreira, que também é espírita, né? E o Chico Xavier, em Cura e Autocura,
ele já diz que a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E que a doença é o processo de retificá-lo, retificar essa harmonia, para corrigir erros, abusos e equívocos cometidos por nós mesmos, ontem ou hoje. E nós podemos entender esse ontem ou hoje como esta encarnação, esta oportunidade ou encarnações anteriores. E falar em doença, como não falar do nosso querido médico André Luiz, né, tão conhecido, que nos traz tantas mensagens, tantas obras muito importantes para o estudo do Espiritismo, né? Acho que todo espírita ama e lê muito André Luiz. Ele já dá uma explicação que diz assim, literalmente: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. E nós sabemos que a nossa energia vital, ela vem tanto do cosmo, do fluido cósmico universal, dos alimentos que ingerimos, né, da nossa alimentação, do ar que respiramos, mas também da vibração energética de outras pessoas. E nós também levamos essa vibração energética para outras pessoas. E a qualidade dessa nossa energia depende de nós, porque ela está impregnada com a carga dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos comandam a qualidade da energia que vibramos para o nosso campo vibratório, mas que também influenciam o campo vibratório dos terceiros, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, daqueles com quem trabalhamos, né? Daí a importância do que é tanto dito em nossos encontros, né? Da reforma íntima e do vigiai e orai. Estarmos permanentemente atentos ao que emanamos, porque o que emanamos influencia a vida do outro, mas também retorna a nós na mesma intensidade. E aí nós temos uma outra visão que já engloba a saúde e o autoconhecimento. Essa frase que diz: para o estabelecimento da saúde legítima, importa conhecer a Deus. O que nós podemos depreender disso, né? Se nós se acreditamos, volta um pouquinho, por favor, Wanderlei. Se nós acreditamos com muita firmeza que temos a centelha divina, que somos feitos à imagem e semelhança dele, temos que acreditar que essa condição da saúde legítima está diretamente ligada ao nosso autoconhecimento, porque temos de nos conhecer para nos conectarmos a Deus, porque somos semelhantes. Então, eu acho que essa definição, na visão médico-espírita, ela é bem complementar e alia muito essa questão da aproximação da ciência com a espiritualidade. E nessa mesma visão médico-espírita, há definições dizendo que a doença pode ser entendida como um convite do corpo, manifestando o apelo ao reequilíbrio do ser perante a consciência ou a lei de Deus, bem como diante do seu próximo e do universo, com suas leis naturais. Então, é preciso que estejamos em harmonia com a natureza, com o universo, com os campos vibratórios que nos cercam e principalmente conosco mesmo, em paz com a nossa consciência, com os nossos atos, com o que estamos fazendo da nossa vida nesta existência, nesta oportunidade. Então, nessa visão, a doença nunca será uma punição ou castigo. E aí nós vamos para uma outra definição que nós encontramos no livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humana,
de Bárbara Brennan. A Bárbara, ela não se considera uma espírita, ela se autodenomina uma curadora, porém ela trabalha basicamente nos campos de energia humana, nos campos físico e perispiritual. Então ela trabalha totalmente aliada aos preceitos da doutrina, paralelamente à energia e ao magnetismo, a centros de força. É um livro assim, bem complexo, mas acho que vale a pena de vez em quando uma consulta e tentar entender essa amplidão da utilização da nossa energia na cura das doenças. Um dos trechos do livro, ela diz que a doença pode ser uma mensagem direta, alertando para a falta de amor e autoamor. Isso a gente fala muito também nos nossos encontros, né? E toda vez que o nosso corpo apresentar alguma enfermidade, devemos entender também como um sinal de que alguma forma, alguma coisa não está bem interiormente. Geralmente não é uma causa, mas uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e físico-material. Por isso que ela trabalha com centros de força, por desbloqueios desses centros de força, chakras e regiões específicas do perispírito que atuam também em determinados órgãos do nosso corpo físico-material. E ela também diz que o controle dessas energias é feito por meio dos nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, possuímos energias que podem sim nos causar doenças. E nós, quando ela fala isso, nós temos de nos lembrar das nossas aulas, né? Que os pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos geram emoções que vão repercutir nas nossas sensações físicas. Então, de um pensamento, você pode chegar até uma sensação física, um abalo, uma dor, uma ferida. Então, é preciso sempre, no orar e vigiar os nossos pensamentos. Eles são uma fonte de energia. E agora, eu vou passar para a minha querida Kati, para dar sequência aqui na nossa humilde apresentação. Acho que ela é o anterior. Não, esse. Esse mesmo, né? Tá. Obrigada. Bom, boa noite a todos. E, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar dividindo essa palestra com a Sônia e com todos vocês. Espero que tudo saia bem. Então, dando continuidade, como a Sônia vinha dizendo, todos os nossos pensamentos, eles desencadeiam sentimentos que vão desencadear emoções. Essas emoções, elas podem ser positivas ou podem ser negativas, né? Elas podem nos trazer um bem-estar, como elas podem realmente gerar mal-estar, levando às doenças, tá? Então, a ação do pensamento na saúde e na doença. Pensamentos doentes geram sentimentos doentes, que atingem a mente e o corpo físico, podendo torná-los doentes. As enfermidades, muitas vezes, são decorrentes dos movimentos energéticos que ocorrem no pensamento e atingem nossas células. Aí vem aqui, José Gleber diz que a mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige o organismo, produzindo células, substituindo tecidos, revitalizando, recuperando sangue, ossos e membros. E ainda, o poder mental responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Tá? Então, assim, o nosso estado de espírito, ele impacta até mesmo nas nossas células,
né? As células, quando elas se dividem e em muitas células elas se dividem, elas acabam morrendo. E essa morte das células, elas causam muitas condições adversas que nos levam à doença, tá? Então, o espiritismo tem uma grande contribuição a oferecer à medicina, pois descortina um novo modelo, o da medicina da alma. O fato de uma pessoa não exteriorizar doença durante determinada fase da existência pode não significar que ela esteja saudável, pois, apesar de aparentar saúde durante um período, pode trazer no perispírito marcas, doenças que eclodirá ou não um pouco mais adiante, segundo a lei da ação e reação, que tem no tempo e conduta os principais fatores desencadeantes. Daí vem o questionamento de que muitos atribuem nem sempre com acerto ao karma, tá? Em nenhum momento Allan Kardec, ele na sua obra, ele fala a palavra karma, tá? Mas o karma nos traz a noção de causa e efeito, segundo a qual cada ação corresponderá no plano moral e físico uma reação. Então, assim, normalmente quando a gente fala em karma, a gente pensa em uma coisa negativa que trouxe de outras vidas, que está aqui para pagar, para resgatar, né? E é um engano se mencionar a nomenclatura karma apenas sob o aspecto negativo, dando a esta palavra uma conotação de pagar, né? Por aquilo que você fez de errado. Tá? Não é bem assim, a questão não está em pagar, quitar ou diminuir um débito adquirido. O importante é, acima de tudo, aprender com as situações que estão sendo vivenciadas, né? Segundo a doutrina espírita, Deus não visa punir seus filhos ao estabelecer a lei de causa e efeito, mas sim ensiná-los a viver conforme as regras que regem o universo, né? E quando o indivíduo distancia-se dessas leis, como, por exemplo, o amor, a caridade, ele recebe uma lição natural, e essa é a consequência do distanciamento, né? Então, o karma muitas vezes é visto como negativo, mas nem sempre ele é negativo, né? Às vezes ele é uma lição que a gente precisa resgatar para poder aprender e conseguir evoluir, né? Trazemos essa sabedoria inata construída no decorrer de nossas vidas passadas, mas também carregamos entraves decorrentes de maus pensamentos e má condutas de diversas ordens. Em determinados momentos da vida, essas marcas podem ser intensificadas, amenizadas ou até neutralizadas, de acordo com a nossa conduta na atual encarnação. Mas não podemos atribuir tudo a elas. Então, assim, dependendo de como você age, né? Do que você sente, das emoções que você consegue transmitir nessa atual encarnação, você pode chegar até a neutralizar problemas que você traz no karma, né? Que seriam de vidas passadas, né? Então, como ele fala, em determinado momento da vida, essas marcas podem ser até intensificadas. Intensificadas como? Se você estiver distante do amor, da caridade, distante dos nossos preceitos morais, né? Então, pode voltar um pouquinho? Isso. Então, elas podem ser intensificadas ou elas podem ser amenizadas de acordo com a forma como você está vivendo nessa encarnação, né? Se você está tendo melhores pensamentos, melhores ações, tendo amor no coração, elas podem ser amenizadas ou até neutralizadas, né?
Então, é muito importante a gente prestar atenção na conduta que a gente tem na nossa atual encarnação. Lembrando que sempre que esta é a nossa melhor encarnação, não é? Porque é a encarnação que a gente pode fazer alguma coisa, né? As outras já passaram e as próximas ainda virão. Então, nesta encarnação, é a encarnação que nós temos para tentar nos aproximar dessas condutas boas, né? Da caridade, do amor principalmente. Pode passar, por favor, Vanderlei? Então, os tipos de doenças segundo o Espiritismo, né? Nós podemos classificar as doenças em 3 tipos: físicas, espirituais ou atraídas ou simbióticas. Então, o que quer dizer cada uma delas? As doenças físicas, elas são distúrbios. Se você quiser passar, pode passar, que vem as definições em seguida. Aí, ó. As doenças físicas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço ou exagero alimentar, entre outros, como o uso de substâncias tóxicas que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando uma indisposição orgânica, né? Que são as doenças físicas mesmo, que a gente está acostumado, sei lá, a gente come alguma coisa em excesso, passa mal, pode ter um acidente, sei lá, quebra o dedinho, que nem eu, tô com o dedinho quebrado. Então, isso são as doenças físicas, né? Pode passar, por favor? As doenças espirituais. As doenças espirituais são as provenientes das nossas vibrações, né? O acúmulo de energia nociva em nosso perispírito gera a autointoxicação fluídica, né? Da mesma forma como a gente tem uma intoxicação alimentar nas doenças físicas, a gente pode ter também uma intoxicação fluídica, né? Se a gente tiver um acúmulo de energia nociva no nosso perispírito. Quando essas energias descem para o organismo físico, criam um campo energético propício para a instalação de doenças, que afetam órgãos vitais como o coração, fígado, pulmão, estômago, arrastando uma série de sofrimentos. As energias nocivas que provocam essas doenças podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito. Em cada reencarnação, já ao nascer ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes nos nossos perispíritos, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. Então, é aquilo que a gente falou logo atrás. Você vem com marcas das suas outras encarnações, né? Nem sempre são positivas, elas podem ser marcas de energias nocivas, né? Que vêm e que se agravam na medida que a gente acumula energia negativa. Ao mesmo tempo, como falou no slide anterior, a gente pode chegar, inclusive, a neutralizar, dependendo das energias que a gente vai ter nessa encarnação atual, tá? Pode passar, por favor, Vanderlei. E as doenças simbióticas, né? São simbióticas ou atraídas, né? Que são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. Então, o que é? Alguém que vibra sempre maldade pode atrair. O que pode atrair se não maldade, né? Então, se você está sempre com raiva, você está sempre bravo, você está sempre brigando, você está sempre com energias ruins, né? Essa atração gera uma simbiose, né? Então, essa atração gera uma simbiose energética que, pela via fluídica,
causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito, encarnado ou desencarnado, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o outro espírito sente. Consultando os médicos desse plano, nada vai ser encontrado, tá? Então, é aquela energia que você atrai, né? Se você é uma pessoa brava, agressiva, que xinga, que está sempre de mau humor, você vai atrair esse tipo de energia, né? E muitas vezes a doença vem daí, e se você for num médico, ele não vai conseguir identificar, tá? Porque não vai ser nesse momento, um desequilíbrio físico, mas é mais um desequilíbrio espiritual, né? Então, André Luiz afirma que se a mente encarnada não consegue disciplinar e dominar suas emoções e alimenta sentimentos como ódio, inveja, ideais de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos nesse mesmo padrão do plano espiritual, que emitirão fluidos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais, podendo levar à doença, né? Então, assim, isso a gente vê muito, assim, pelo que eu pesquisei, a gente vê muitas pessoas que muitas vezes parecem estar doentes, com problemas psiquiátricos, e, na verdade, são fluidos, né, que vem impregnado no perispírito pela mesma forma que ela vive, né, intoxicando essas emissões mentais, né. Pode passar, por favor. E como é que a gente consegue reequilibrar, né, e melhorar essas energias, né? Então, a gente tem a terapia mágoa versus perdão. Na visão de Chico Xavier, a mágoa poderia ser equiparada a uma doença transmitida pela ofensa, como se fosse uma bactéria que se desenvolve em nosso organismo, quando não a combatemos com o perdão. Então, a gente vê que o antídoto para a mágoa é o perdão, né? Quando seguramos ofensas e seguramos na mente as palavras que nos machucaram ou revidamos, mergulhamos em uma lata de lixo energética, com todas as consequências negativas que isso implica, sendo a principal delas o surgimento das enfermidades, né? Então, essa questão da mágoa, né? A mágoa, ela tem um significado literal que é um sentimento comum aos seres humanos, caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outras pessoas, né? Então, se a gente fica remoendo essa mágoa, se a gente não consegue se livrar dessa mágoa, muitas vezes é a causa do efeito doença. Então, você fica doente, não por um problema físico, mas justamente por esta mágoa, essa energia negativa que você não consegue se desprender. E, ao contrário, o perdão é terapêutico, né? Ele cicatriza feridas emocionais causadas justamente por quem? Pelas ofensas, as ofensas que geram a mágoa. Não perdoar é segurar o mal de si. É como o mal atrai o mal. Podem surgir em nossa vida moléstias, perturbações espirituais, dificuldades financeiras, agressões, acidentes, problemas amorosos e etc. O perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de alguma coisa mal que tem
que alguém fez para você, né? Não significa que você tem que aceitar, né? E concordar com o que a pessoa te fez, né? Para que você perdoe. Não, o perdão nem sempre você precisa aceitar. E como diz o Ricardo, você não precisa andar de mão dada, né? E o perdão, na verdade, ele é muito mais para você, né, do que para quem te ofendeu. Ele é muito mais uma terapia para que você fique bem do que propriamente uma benevolência sua para com a outra pessoa, né? Então, não significa aceitar-se ou obrigar-se a conviver com quem te prejudicou. Significa deixar de lado a mágoa, o rancor e aceitar o que aconteceu e seguir em frente, né? Seguir em frente é uma terapia, né? Você deixa isso de lado e repara isso e deixa de lado essa sensação negativa para você mesmo poder seguir em frente e não vir a causar problemas, não vir a causar doenças, porque a mágoa, que é o ressentimento, são as principais causas das doenças, né? Então, o perdão, ao contrário, é a terapia, é o antídoto, é o que cura essas mágoas, evitando, assim, que você tenha doenças, né? Pode passar, por favor. E aqui fala da terapia médico-espírita, né? Então, a terapia médico-espírita terrestre, convencional, já aceita os recursos da espiritualidade, complementares a ela e não substitutos. O que significa isso? Que não é porque existe uma terapia com recursos espirituais que você tem que abandonar o seu tratamento médico, né? Então, você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma doença, não quer dizer que você vai parar todo o tratamento do médico de medicina convencional para aderir à oração, à fluidoterapia, né, que são os passes magnéticos, a água fluidificada, evangelho terapia, que é muitas vezes você conseguir fazer a reforma íntima, que é tão almejada, mas é tão difícil, né? O evangelho no lar, meditação. Então, tudo isso são complementares às ações dos médicos no plano físico, né? Mas são, hoje em dia, muito aceitas, né? Nas faculdades de medicina, muitas delas já têm disciplina que fala sobre isso, né? Sobre como fazer, como unir as duas coisas, como é importante você seguir a medicina tradicional, mas como é importante também esses recursos da espiritualidade, né? Você conseguindo tratar as duas coisas ao mesmo tempo, você tem um resultado muito, muito satisfatório, né? Então, muitas faculdades de medicina já conseguem ter essa visão espiritual junto com a questão física, né? E isso vem trazendo muitos ganhos, né, para a medicina. Comprovadamente é muito mais. As pessoas têm muito maior recuperação, maior índice, né, de recuperação, as que além do tratamento físico também tem essa ajuda espiritual complementar, tá? Podemos passar. Então, assim, a base de tudo, como sempre, a base de tudo é o amor, né?
Doença é um chamado para o amor. O vazio existencial é uma convocação para o amor. O relacionamento conflituoso é um apelo para o amor. O ódio é um chamamento urgente para o amor. A guerra é um chamamento inadiável para o amor, né? Então, assim, essa terapia do amor, ela é uma coisa que, vamos dizer que ela é o que dá sentido na vida, né? Somente o amor, ele dá sentido à vida e faz com que aquele que ama tenha fortes razões para continuar vivendo através de alegria em servir ao próximo, né? Então agora eu vou ler aqui, ó, recordemos as sábias palavras de Paulo em sua carta aos Coríntios. Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que excelente terapia temos às mãos. Através das palavras paulinas, adequada para todos os problemas diários. Perseveremos no tratamento com os abnegados médicos da terra e não nos esqueçamos também de nos tratar com Jesus, através de terapia do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo vence. Tá? Pode passar, por favor? Então, assim, aqui está aqui, ó, cura do espírito, reestruturação do campo mental e da malha energética. Então, curar significa elaborar novas criações mentais. Então, com novas criações mentais, com sentimentos mais adequados, com bons sentimentos, né? Com boas... com bons pensamentos, né? Você transforma as suas vibrações em bons sentimentos, né? E com isso você vai renovando e reorganizando a malha perispiritual. Ou seja, conforme você vai nessa encarnação, tendo melhores sentimentos, melhores pensamentos, melhores emoções, você vai reorganizando a sua malha perispiritual, que, como a gente falou no início, nessa encarnação, ela pode ser agravada, ela pode ser melhorada e ela pode até ser neutralizada com essas marcas negativas que você traz no perispírito, né? Sempre com essas criações mentais, transformando as vibrações em sentimentos positivos, vibrando no amor, né? Aqui eu coloquei que nós somos os principais responsáveis pela nossa saúde ou doença. Quando nos fala da terapia do amor, está nos dando a chave do grande segredo, que é o de como evitarmos, amenizarmos ou até mesmo nos curarmos das graves moléstias que atraímos para nós. Na grande maioria dos casos, pelos nossos descuidos, pelos desequilíbrios que nos permitimos, principalmente das emoções em desalinhos. Nosso organismo, nosso sistema orgânico possui órgãos delicadíssimos, totalmente sensíveis às fortes emoções que experimentamos em algum momento. Pudéssemos ver o que acontece a nossas células quando, por exemplo, emitimos pensamentos de revolta, de ódio, quando alimentamos rancores, ficaríamos impressionados vendo aqueles seres pequeninos sendo bombardeados por substâncias geradas pelas glândulas endócrinas, pelas suprarrenais, por exemplo, quando é gerada muita adrenalina, um hormônio simpático-minético e neurotransmissor, que prepara o organismo para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a pressão arterial, relaxando certos músculos e contraindo outros. Tudo isso acontecendo através do pensamento mal direcionado, que cria imagens, situações hipotéticas e fantasiosas, distante muitas vezes da realidade que nos cerca, ou seja,
Saímos do equilíbrio, que é a nossa condição natural, para nos agitarmos interiormente, pura e simplesmente porque insistimos em alimentar sentimentos que, primeiramente, só fazem mal a nós mesmos. Então, fica aí o convite, né, para que a gente ame mais, acima de tudo, porque todo o nosso corpo vibra nas ondas que a gente emite, nas ondas suaves ou nessas ondas maléficas, né, vamos dizer assim, né? Então, no final das contas, a gente chega ao quê? Chega a entender o convite que Jesus nos faz, né? Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Para a gente poder amar o próximo como a nós mesmos, primeiramente a gente tem que se amar, né? E para a gente se amar, a gente tem que nos conhecermos, nos aceitarmos, vibrarmos energias positivas, para que a gente possa conseguir amar os outros. Porque se a gente não aguenta, né, nem com a gente mesmo, nem fazer as energias positivas, sabendo que isso nos causa mal, como é que a gente poderia amar aos outros, né? E acho que tem mais um, né, Vanderlei? Tá? Então, existem semáforos chamados amigos, luzes de precaução chamadas família. Ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão. Decisão é o quê? Decisão em amar, decisão em se conhecer, decisão em praticar a caridade, né? Um potente motor chamado amor, um bom seguro chamado fé, abundante combustível chamado paciência. Mas há um maravilhoso condutor e solucionador chamado Deus. Pense, né? Tem mais um, Vanderlei, que vai ser o nosso RG, né? Como diz o Ricardo, é o nosso RG, que na verdade, se você prestar atenção, Deus está no centro, aí você tem causas e efeitos do karma, né? Que alegria, gratidão, humildade, trabalho, né? Aí reencarnação, reforma íntima, livre-arbítrio, né? Que a gente tem esse livre-arbítrio também, né? Então a gente não pode falar só em karma, né? A gente tem esse livre-arbítrio que nos conduz também a coisas boas e más, né? Muitas vezes as nossas doenças, elas são resultados das nossas escolhas, né? A questão da lei da ação e da reação, né? Aí vem, ó, a imortalidade da alma, prece, respeito, esperança, sintonia psíquica, vontade, perdão, fé, compaixão. Então, no final das contas, se a gente for analisar esse nosso RG, ele vai estar exatamente mostrando tudo que foi dito hoje, né? Como é que a gente faz para não ficar doente? O que a gente precisa reformar na gente para a gente não ficar doente, para a gente viver melhor, né? Então, fica muito claro na palestra de hoje e no que nós estudamos, né, que nós somos responsáveis pela nossa saúde e pela nossa doença, né? A gente depende muito do que é pensado, sentido e das nossas ações, porque as nossas ações elas vão desencadear reações que podem ser positivas ou negativas, tá bom? Era isso que a gente preparou para hoje. Vocês me perdoem que eu fiquei um pouquinho nervosa, né? Na explanação, eu não tenho muito hábito, foi a primeira palestra online que eu fiz, embora eu faça audiência
mas a palestra é um pouco diferente, tá? Então eu queria agradecer vocês pela paciência, né? E pela oportunidade. Muito obrigada. Olha, Katia, muito bom. Muito bom mesmo. Agradeço você, a Sônia, né, por essa palestra. E muito bom, né? Energias muito boas para a nossa saúde. E agora eu queria chamar a Adriana, né, para fazer o nosso passe, essa energia boa, né, que vai restaurar a nossa malha perispiritual aí, né, com essa energia. Por favor, Adriana. Bom, boa noite a todos. Então, como o Ricardo falou, esse momento da fluidoterapia, esse momento da gente receber todos esses fluidos benéficos do plano espiritual, das nossas amigas passistas aqui encarnadas na reunião, e aquele momento em que a gente relaxa e realmente abre o nosso coração, a nossa mente para receber toda essa energia. Então eu peço para vocês que fechem os olhos, se sentem bastante confortáveis aí onde vocês estão. Procura relaxar o seu ombro, seu pescoço. Solta o corpo na cadeira e vamos fazer aquela respiração profunda que nos conecta com esse momento presente. Então vamos inspirar profundamente e expirar. Mais uma vez, inspira e expira. A última vez, inspira profundamente e expira, soltando todo o ar, deixando todas as preocupações de lado, nos concentrando nesse momento, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente, mentalizando Jesus aqui entre nós. Vamos olhar para Jesus, todo aquele acolhimento dele, aquele olhar fraterno, aquele sorriso. Os nossos mentores também estão ao nosso lado. E os amigos espirituais desse trabalho, juntamente com os passistas encarnados, vão projetando uma luz muito forte, muito clara, muito branca sobre as nossas cabeças. Esses fluidos benéficos vão percorrendo todo o nosso corpo, entra pela nossa cabeça, vai percorrendo todos os nossos centros de força, reequilibrando, realinhando, trazendo muita paz, muito equilíbrio, muita saúde, muita esperança. Todas as nossas dores vão sendo suavizadas, aliviadas. A gente abre o nosso coração para receber todas as boas intuições que o plano espiritual nos traz. E os amigos espirituais estão nas nossas casas,
Eles estão em cada um dos lares de todos que estão aqui na reunião. Eles vão caminhando por todos os ambientes, limpando, iluminando, clareando cada cantinho, fazendo uma grande limpeza, uma grande higienização, envolvendo também todos os nossos familiares nesses fluidos de amor, para que possamos ter uma semana de muita luz, de muita serenidade, de muita leveza e de muita confiança no que está por vir. Que assim seja. Muito obrigado, Adriana, aos passistas, que consigamos então manter essa vibração alta, positiva, no decorrer da semana, com esses ensinamentos que hoje tivemos. E agora eu queria pedir para o Márcio fazer o encerramento do Evangelho desta noite. Por favor, Márcio. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade e pelo que foi me passado. A princípio, eu encontrei uma frase na internet que eu vou ler como encerramento, mas antes eu gostaria de lembrar uma apresentação que foi feita pelo grupo de quinta-feira para os assistidos, pelo Bruno, que se chamava Por que eu, né? Por que as coisas acontecem comigo? Por que eu? E foi passado aqui, na verdade, que é o resumo de toda essa apresentação, que devemos manter um equilíbrio material, espiritual e emocional. Que o momento que uma dessas vertentes estiver desequilibrada, com certeza vai carregar uma ou outras duas. Então, com que nós podemos manter esse equilíbrio? Com amor, com fé, com paixão, com tudo que nós ouvimos na noite de hoje e com tudo que nós sabemos o que devemos fazer para a nossa evolução. Então, eu vou ler a frase, que é essa aqui. O paciente é um ser completo, com suas queixas, dores e doenças. Traz consigo experiências desta e de outras vidas, o que, para o doutor à sua frente, pode ser a chave fundamental para entender os males ali sentidos. Ou seja, a doença, nesse momento, passa a ser, então, a própria cura, e não mais é vista como oposto à sua saúde. Então, com essa frase eu gostaria de fazer o encerramento, e vamos pedindo mais uma vez, que tenhamos uma semana de muita proteção, muita tranquilidade, discernimento, e muita serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças ao Senhor. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito bom. E agora eu vou passar para a Roberta, que ela vai fazer o encerramento do ritual. Acho que pegou ela de surpresa. Eu vou fazer. Não, tô atenta, é que eu tô vendo aqui que eu tenho que compartilhar a tela. Vamos lá. Porque somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Por que deu isso, Vanderlei? Roberta, eu coloquei, eu vou mudar essa configuração, eu coloquei isso porque às vezes acidentalmente alguém pressiona a apresentação e acaba sambando. Então eu travei, agora eu vou destravar novamente. Só um Você tá me sabotando, Vanderlei. Estou te sabotando, Roberta. Você tá contra mim, Vanderlei. Terrível. Pronto. Vanderlei! Agora apareceu. A Bia parece que quer fazer uma pergunta, né, Bia?
Eu queria fazer só uma pergunta para você, Vanderlei. Eu não entendi o que aconteceu hoje, que à medida que o pessoal foi fazendo as apresentações, na minha tela aqui, só mudou até o segundo slide. Depois, eu fui prestando atenção, é claro, na apresentação, mas não mudou nenhum slide mais. Bia, depois o Vanderlei te responde. Tá? Tá bom, obrigado, viu? Vou compartilhar então a tela aqui com vocês, só um minutinho. Pronto, agora vocês estão vendo minha tela, né? Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a fé brilha cheia de esperança. Essa luz que ela traz não se apagará jamais. Brota em nós um sorriso de criança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor pode nos transformar, e a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de trazer a beleza pra vida e fazer o mundo inteiro feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, celebrar o poder da amizade, deve então começar. Outros vão te acompanhar, espalhando o amor pela cidade. Deixe que esse canto traga luz, alegria, fé e união para o coração. Só o amor pode nos transformar, e a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de trazer a beleza da vida e fazer o mundo inteiro feliz. Venha, já é hora de trazer a beleza da vida e fazer o mundo inteiro feliz. Nas crianças cheias de esperança, pense nas crianças cheias de esperança. Agora é um passo a passo para eu conseguir voltar. Pronto. Atração. Que lindo, que lindo. Muito bonito. Cadê a Roberto? Tô aqui. Muito Qual é a legal, próxima Roberto. atração? Vai ter? Vai Oi? ter próxima atração? Ah, você quer que eu convoque a próxima atração? É. Sim, deixa eu ver se a próxima atração tá aí. Tá! E com vocês eu convido meu amigo Daniel Petrella. Dani, é com você? Tudo bem com vocês aí? Tudo em paz? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra, foi muito bonito. Um momento bem que precisamos de cura mesmo, né? Lindo, lindo, lindo. Então, deixa eu pegar o relógio. Só ver se ele está afinado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu tô. Estou usando fone de ouvido, não tem nada plugado, tá bom? Estão me ouvindo? Deixa eu
só afinar o violão que ele desafinou um pouquinho. Só um minutinho, tá? Um segundo. Acho que ninguém tinha percebido. É assim mesmo, a hora que mais precisa é que ele desafina. Bom. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Existirá em todo porto, tremulará velha bandeira da vida, acenderá todo farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quanto menos se esperar, onde ninguém imagina, demonirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, deixar-se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Yeah, yeah, darará. Enquanto isso nos custa insistir na questão do desejo, deixar-se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. A cura.